Feche os olhos por um instante, só um instante, e imagine que o tempo, exatamente agora, acaba de abrir uma fresta silenciosa. Não é um dia inteiro, não é uma hora. São apenas 7 minutos. 7 minutos suspensos no ar, como se o universo tivesse parado tudo para sussurrar: agora é a sua vez. Porque há momentos em que o dinheiro não volta a fluir por esforço, nem por insistência, nem por ansiedade. Ele volta a fluir quando algo se realinha por dentro. E este é um desses momentos. Hoje não é um dia comum. Hoje não é mais um vídeo que você escuta enquanto faz outra coisa. Há algo diferente pairando aqui. Uma sensação sutil de recomeço, como quando o ar muda antes da chuva ou quando o silêncio chega antes de uma boa notícia. Existe um fio invisível se reorganizando, e você está sentado exatamente onde deveria estar para puxá-lo. Talvez você esteja cansado ou cansada de tentar. Talvez esteja cansado ou cansada de pensar positivo, de afirmar, de visualizar, de esperar sinais que nunca chegam. Talvez uma parte sua esteja sussurrando com um sorriso irônico: se fosse tão simples assim, eu já estaria vivendo outra realidade. E tudo bem. Esse pensamento não é um inimigo. Ele é apenas o eco de experiências antigas, de promessas quebradas, de portas que pareciam certas e não se abriram. Mas e se eu te dissesse que o problema nunca foi falta de merecimento? E se eu te dissesse que o dinheiro não se afastou de você? Ele apenas ficou em espera, aguardando uma nova ordem. Florence Scovel Shinn ensinava algo profundamente desconfortável para a mente comum e, ao mesmo tempo, libertador para a alma desperta. A vida responde à palavra. Não a palavra dita por hábito. Não a palavra dita por medo. Mas a palavra dita com autoridade interior. A palavra que não implora. A palavra que não negocia. A palavra que declara. E aqui está uma verdade que poucos ousam dizer em voz alta. O dinheiro é obediente. Ele não julga seu passado, não analisa seu currículo, não discute sua história. Ele responde ao comando energético que você sustenta, consciente ou inconscientemente. E durante muito tempo, talvez sem perceber, você tenha estado repetindo ordens de escassez com a mesma fidelidade com que agora pode dar ordens de fluxo. Observe sua própria linguagem. Não apenas o que você diz aos outros, mas o que você diz quando ninguém está ouvindo. Está difícil. Não sobra. Sempre acontece alguma coisa. Essas frases não são desabafos inocentes. São decretos em forma de hábito. E o universo, que não questiona, apenas responde. Assim será. Mas hoje algo muda. Porque há uma diferença imensa entre querer que o dinheiro flua e permitir que ele volte a circular. Querer ainda carrega tensão. Permitir carrega confiança. E Florence sempre foi clara. A confiança não nasce da esperança. Ela nasce da compreensão espiritual de que existe uma ordem perfeita operando, mesmo quando os olhos não veem. Respire fundo. Sinta este momento. Não estamos falando de riqueza distante, abstrata, fantasiosa. Estamos falando de fluxo. Dinheiro entrando e saindo com leveza. Contas pagas sem aperto no peito. Oportunidades surgindo sem esforço excessivo. Presentes inesperados. Soluções elegantes. Coincidências que não são coincidências. Talvez você esteja se perguntando: por que 7 minutos? Porque 7 é o número da conclusão, do descanso divino, do ciclo que se fecha para que outro se abra. 7 minutos não para convencer o dinheiro a voltar, mas para retirar os bloqueios emocionais e mentais que o mantêm afastado. 7 minutos para sair do modo de sobrevivência e retornar ao estado natural de recepção. A maioria das pessoas vive reagindo ao dinheiro, correndo atrás, tentando controlar, tentando prever, tentando segurar. Mas reagir nunca foi o mesmo que comandar. Reagir é viver como passageiro. Comandar é sentar-se no lugar do motorista e lembrar quem está segurando o volante.
Florence dizia que o ser humano foi criado para dar ordens ao invisível, não para mendigar ao visível. E isso muda tudo. Porque quando você entende isso, percebe que não precisa saber como o dinheiro vai voltar a fluir. O como não é sua função. Sua função é alinhar a palavra, o sentimento e a expectativa. O caminho se revela sozinho. Talvez até hoje você tenha tratado o dinheiro como algo distante, difícil, pesado, algo que exige sacrifício constante, algo que chega com culpa e vai embora rápido demais. Mas e se, a partir de agora, você começasse a vê-lo como energia amiga? Um aliado que gosta de movimento, de clareza, de direção. Imagine o dinheiro como água. Quando você aperta demais, ele escorre pelos dedos. Quando você confia no fluxo, ele encontra seu caminho natural. E o que vamos fazer aqui não é forçar a água, é desobstruir o leito do rio. Há pessoas que passam anos estudando, trabalhando, tentando, quando tudo o que precisavam era ajustar uma única frequência interna, um único ponto de percepção, um único acordo silencioso, feito consigo mesmas e com a vida, porque a escassez não começa na conta bancária, ela começa no diálogo interior que se repete sem vigilância. E agora, enquanto você escuta estas palavras, algo importante acontece. Sua atenção se volta para dentro. E onde a atenção vai, a energia segue. Você não está aqui por acaso. Não chegou a este momento por distração. Existe uma inteligência maior organizando encontros, tempos e despertares. Talvez você sinta um leve arrepio, ou uma calma estranha, ou apenas uma curiosidade silenciosa. Tudo isso é sinal de que a sua mente consciente começa a relaxar, enquanto algo mais profundo, mais sábio, assume o comando. Daqui a pouco, você não apenas ouvirá, você participará, não como espectador, mas como criador. Porque o dinheiro não volta a fluir quando você entende intelectualmente. Ele volta quando você se posiciona energeticamente. E antes de qualquer técnica, antes de qualquer afirmação, antes de qualquer ritual, existe uma decisão invisível que precisa ser tomada agora. E só você pode tomá-la. A decisão de parar de discutir com a vida e começar a concordar com a abundância. Diga internamente, sem esforço, sem teatralidade, apenas com verdade: estou disposto ou disposta a permitir. Isso basta para abrir a porta inicial. Os próximos minutos não são sobre fazer mais, são sobre soltar. Soltar velhos acordos com a falta. Soltar histórias repetidas. Soltar a necessidade de controlar cada detalhe. Porque quando você solta o medo, o fluxo encontra espaço para entrar. Não se apresse. O dinheiro está mais perto do que você imagina. E o movimento de retorno já começou. Agora que você já entrou nesse espaço silencioso onde a mente desacelera e a percepção se amplia, é importante entender algo essencial. O dinheiro não responde ao desespero, nem à pressa, nem à cobrança. Ele responde à clareza interna. E clareza não é gritar ordens para o universo. É alinhar-se tão profundamente com aquilo que você declara que não sobra espaço para a dúvida disputar o comando. Florence Scovel Shinn costumava dizer, em essência, que a vida funciona como um espelho obediente. Ela não reflete o que você deseja ocasionalmente, mas aquilo que você sustenta, com palavras, emoções e imagens internas. É por isso que tantas pessoas afirmam durante alguns dias, visualizam por alguns minutos e depois concluem que não funciona. Não porque a lei falhou, mas porque a mente voltou a ocupar o trono com o velho hábito da preocupação. Aqui está o ponto-chave que transforma tudo. Você não precisa lutar contra pensamentos negativos. Você precisa retirar a autoridade deles. Um pensamento só tem poder enquanto você o trata como verdade. No instante em que você percebe que ele é apenas uma sugestão antiga, sem cargo oficial, ele perde a força. E quando esse espaço se abre, algo novo pode ser instalado. É por isso que, nestes 7 minutos, o foco não é convencer o dinheiro a vir, mas convencer você mesmo de que o fluxo é natural. Porque quando algo se torna natural, deixa de exigir esforço. Você não se esforça para respirar.
Você não se esforça para ouvir. Você simplesmente permite. E é exatamente esse estado que recria o caminho da prosperidade. Vamos falar então do método simples, direto, poderoso, que Florence ensinava de diferentes formas ao longo de sua obra. Um método que não exige horas, não exige isolamento, não exige sacrifício. Ele exige apenas presença e decisão. Podemos resumir esse método em 3 movimentos internos que se encadeiam como uma engrenagem perfeita: declarar, visualizar e confiar. Declarar não é pedir. Declarar é assumir que algo já está em processo de realização. É a diferença entre dizer "eu gostaria de ter mais dinheiro" e afirmar "o dinheiro flui para mim de forma constante e harmoniosa". Percebe a mudança de posição? Em um caso, você está fora, esperando. No outro, você está dentro, comandando. A declaração correta não carrega ansiedade. Ela carrega certeza tranquila. Quando você declara, algo imediato acontece. Sua mente para de procurar provas contrárias. Ela começa, aos poucos, a se alinhar com a nova ordem. E isso é profundamente importante, porque a mente sempre trabalhou para obedecer, apenas estava obedecendo a ordens antigas. Agora, ela recebe uma nova instrução. Em seguida, vem a visualização. Mas aqui é onde muitos se perdem. Visualizar não é criar cenas mirabolantes, nem forçar imagens perfeitas. Visualizar é sentir o alívio do problema resolvido. É perceber como seu corpo reage quando a preocupação financeira já não ocupa espaço. Como você anda, como você respira, como dorme, como conversa. A mente entende emoção antes de entender imagens. Quando você sente o alívio, o caminho começa a se materializar. Florence dizia que a imaginação é o ateliê divino. É nela que as formas invisíveis ganham contorno antes de aparecerem no mundo físico. Mas esse ateliê só funciona quando não há interferência do medo. Por isso, visualize sempre a partir da calma, nunca da urgência. A urgência contrai, a calma expande. E então, chegamos ao terceiro movimento, talvez o mais desafiador para o ser humano moderno: confiar. Confiar não é cruzar os braços e esperar. Confiar é agir sem desespero, falar sem dúvida, pensar sem sabotagem. É fazer o que precisa ser feito hoje, sem tentar controlar o amanhã. Quando você confia, você libera o como. E o como pertence à inteligência infinita, não à mente limitada. Agora, perceba algo muito sutil. Declarar, visualizar e confiar não são etapas separadas no tempo. Elas acontecem quase simultaneamente quando você entra no estado correto. Você declara com firmeza, visualiza com naturalidade e confia sem tensão. É esse trio que dissolve bloqueios invisíveis criados por anos de condicionamento. Talvez você esteja se perguntando: e se eu já tentei isso antes? A resposta é simples e profunda. Antes você tentou para ver se funcionava. Agora você faz porque é a verdade. A energia muda completamente quando você deixa de testar a vida e começa a se alinhar com ela. Vamos trazer isso para um exemplo prático, simples, cotidiano. Imagine que você precise de dinheiro para algo específico. Não entre na lista de problemas. Não revise o extrato. Não alimente o roteiro da falta. Em vez disso, pare por alguns segundos e declare internamente: existe uma fonte perfeita suprindo esta necessidade agora. Em seguida, sinta o alívio como se a solução já estivesse em andamento. Não force imagens, apenas relaxe. E então siga o seu dia normalmente, sem vigiar o processo. O erro mais comum é vigiar, ficar checando, esperando sinais imediatos. Isso envia uma mensagem contraditória. Eu disse que confio, mas na verdade não confio. O universo entende coerência, não discurso. Quando você solta a vigilância, o campo se organiza. Florence também falava muito sobre palavras como sementes. Cada frase que você repete é uma semente lançada no solo invisível. Algumas sementes brotam rápido, outras precisam de tempo, mas todas, sem exceção, respondem à qualidade do solo, que é o seu estado interior.
Não adianta plantar afirmações em solo de medo. Primeiro, acalma-se a terra. E é isso que estamos fazendo aqui. Estamos acalmando a terra interna para que o dinheiro volte a circular sem resistência. Porque o dinheiro gosta de movimento, mas só se move onde não encontra culpa, medo ou ressentimento. Quando você limpa esses filtros, ele flui com surpreendente facilidade. Existe também um ponto pouco falado, mas essencial. O dinheiro não chega para provar valor. Ele chega para expandir o que já existe. Se você acredita, ainda que secretamente, que só será digno quando tiver mais, cria uma contradição. Primeiro vem o reconhecimento interno, depois o reflexo externo. Florence ensinava que a herança divina é abundância, não como excesso caótico, mas como suprimento exato, elegante, inteligente. Quando você se alinha com essa ideia, para de lutar contra a realidade e começa a cooperar com ela. E a cooperação sempre produz resultados mais rápidos do que o confronto. Talvez, enquanto você escuta, algo dentro de você esteja suavizando. Uma tensão antiga nos ombros, um aperto no peito, um ruído mental constante que começa a baixar o volume. Isso não é imaginação. É o corpo respondendo à nova ordem. O corpo sempre entende antes da mente. E aqui entra um detalhe poderoso. Você não precisa acreditar 100%. Precisa apenas não resistir. A resistência bloqueia mais do que a dúvida. A dúvida pode coexistir com a prática. A resistência, não. Quando você permite, mesmo com perguntas, o fluxo encontra passagem. Por isso, nos próximos minutos, não busque sinais grandiosos. Busque alinhamento. Pequenos ajustes internos produzem grandes mudanças externas. Um telefonema inesperado. Uma ideia que surge do nada. Um encontro casual. Uma solução simples onde antes havia um problema enorme. É assim que o dinheiro volta a fluir. Não como milagre teatral, mas como inteligência em movimento. Permaneça nesse estado. Você não está criando algo do zero. Está apenas removendo o que bloqueava. O fluxo não começa amanhã. Ele começa no instante em que você para de impedir. Agora, enquanto essas palavras vão se assentando em você como um eco suave, é importante reconhecer algo profundamente transformador. O trabalho essencial já foi feito. Não porque tudo esteja magicamente resolvido neste exato segundo, mas porque a posição interna mudou. E quando a posição muda, o mundo externo não tem outra escolha senão se reorganizar, no tempo certo, da forma certa, pelo caminho mais inteligente. Existe um instante silencioso, quase imperceptível, em que a alma deixa de lutar. É nesse instante que o fluxo retorna. Talvez você esteja sentindo algo assim agora, uma serenidade que não depende de provas, uma confiança que não precisa de garantias, uma sensação de que, de alguma forma, as coisas estão se encaixando. Essa sensação não é ilusão. Ela é memória espiritual. É você se lembrando de como sempre funcionou, antes do medo assumir o comando. Florence Scovel Shinn costumava reforçar que o maior erro humano é tentar resolver problemas no mesmo nível em que eles foram criados. A escassez nasce de um estado mental contraído, e nenhum esforço feito a partir desse estado consegue gerar abundância sustentável. Mas quando você muda o estado, quando você retorna à confiança, à clareza, à permissão, a solução surge quase como consequência natural. Por isso, ao encerrar este momento, não pense nele como o fim de algo, mas como o início de um novo acordo interno. Um acordo silencioso entre você e a vida, onde você decide parar de duvidar da própria sustentação. Onde você escolhe confiar, não porque tudo está perfeito, mas porque existe uma ordem maior cuidando dos detalhes invisíveis. Talvez, nos próximos dias, a mente tente voltar aos velhos hábitos. Talvez pensamentos antigos surjam, dizendo que nada mudou, que foi apenas um momento bonito, que a realidade é dura demais. Quando isso acontecer, e pode acontecer, lembre-se,
Pensamentos não são ordens oficiais, são apenas visitantes. Você pode ouvi-los sem obedecê-los. E cada vez que escolhe não obedecer, você reforça o novo comando. O dinheiro não precisa que você lute por ele. Ele precisa que você não o rejeite inconscientemente. Muitas pessoas desejam prosperidade, mas mantêm crenças ocultas de culpa, medo ou desconfiança. A partir de agora, observe com gentileza. Não para se julgar, mas para ajustar. Sempre que perceber tensão ao falar de dinheiro, suavize. Sempre que perceber medo ao gastar, respire. Sempre que perceber cobrança, substitua por clareza. Florence ensinava que a palavra dita com fé é uma ponte. E toda ponte existe para ser atravessada, não para ser analisada eternamente. Você já colocou os pés nessa ponte. Agora, siga em frente com naturalidade. Não é necessário vigiar cada passo. A travessia acontece quando há movimento confiante. E aqui está algo que talvez você nunca tenha ouvido dessa forma. O dinheiro gosta de quem não o idolatra nem o teme. Ele flui melhor quando é visto como ferramenta, como energia de troca, como extensão da ordem divina. Quando você para de colocá-lo num pedestal ou num campo de batalha, ele se torna leve. E aquilo que é leve se move com facilidade. Se em algum momento você sentir ansiedade, volte ao simples. Volte à respiração. Volte à declaração interna. Não como ritual pesado, mas como lembrete suave. Estou alinhado. O fluxo está ativo. Não repita por medo. Repita por reconhecimento. A diferença é sutil, mas decisiva. Lembre-se também de algo essencial. Você não precisa contar isso para ninguém. Não precisa convencer, provar ou explicar. A verdadeira mudança não faz barulho. Ela se revela nos resultados, em pequenas melhorias que se acumulam, em portas que se abrem sem drama, em soluções que chegam antes mesmo de você perceber que precisava delas. Florence dizia que o campo invisível sempre trabalha com antecedência. Enquanto você dorme, enquanto você conversa, enquanto você vive, algo se move. O erro humano é achar que, por não ver, nada está acontecendo. Mas a semente não faz barulho debaixo da terra. Ainda assim, cresce. Por isso, confie nos próximos sinais, não como testes, mas como confirmações gentis, um alívio inesperado, um valor que retorna, uma ideia clara, um encontro oportuno. Não minimize, não racionalize demais, apenas reconheça, o fluxo está respondendo. Esse reconhecimento fortalece o ciclo. E se em algum momento você esquecer tudo isso, porque somos humanos e esquecemos, não se culpe, apenas retorne. O caminho não se perde, ele apenas aguarda. A abundância não se ofende, ela é paciente, sempre pronta para retomar o movimento no instante em que você se realinha. Agora, antes de seguir com o seu dia, permita-se um último gesto interno. Não é uma afirmação forçada, não é uma promessa grandiosa, é um reconhecimento calmo, quase íntimo. Algo como: eu aceito viver em fluxo. Não precisa dizer em voz alta, basta sentir a concordância interna. Sinta como essa aceitação não exige esforço. Ela não pede explicações. Ela apenas se instala, como uma chave girando suavemente na fechadura certa. Esse giro muda tudo, porque a partir dele, você deixa de ser alguém que corre atrás e passa a ser alguém que recebe em movimento. O dinheiro volta a fluir não quando você se torna outra pessoa, mas quando você para de se afastar de quem sempre foi em essência, confiante, sustentado, alinhado, criador. E quanto mais você honra essa identidade, mais o mundo externo se organiza para refletir isso. Leve este estado com você. Não como obrigação, mas como lembrança. Não como técnica, mas como postura. A vida responde à postura. Sempre respondeu. E agora, você se posiciona de forma diferente. O fluxo está ativo. A ordem foi dada. O caminho está aberto. Siga em paz. O restante vem ao seu encontro.